Graça e paz, gente querida, povo de Deus, povo abençoado por Deus. Nós estamos aqui novamente para gravarmos mais uma live com o objetivo principal é que esta live, esta palavra que vai ser gravada aqui, que vai chegar até você, ela alcance o teu coração e a palavra da verdade, que é o evangelho da graça de Deus, caia dentro de você e venha fazer aquela obra profunda que só Deus através do evangelho pode fazer no teu espírito, no teu coração. Porque nós sabemos que quando a pessoa entende o que é o evangelho da graça de Deus, quando ela entende o que Jesus Cristo já fez na cruz por ela, quando o entendimento dela é aberto e ela vê o que já aconteceu, ela passa a ver o que é evangelho, aí sim, aí a vida dela muda totalmente, de dentro para fora. E esse é o nosso objetivo principal, chegar até você com a palavra da verdade, que é o evangelho da graça de Deus. Eu não estou interessado em nada do que você tem. Não estou interessado em obter algum favor seu. Não me interessa isso. O que me interessa é que aí onde você está, até onde esta voz chegar, o que me interessa é que esta palavra te alcance, que o teu espírito seja despertado. E dentro de você, você mesmo vai saber que o evangelho da graça de Deus é a verdade. Esse é o nosso objetivo principal. Então vamos à palavra de hoje. Vou abrir a Bíblia aqui em Gálatas, capítulo de número 1. E eu vou ler desde o versículo do número 6 até versículo 9, que diz assim: Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Preste muita atenção nessas frases. Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o que Paulo fala agora. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, olha que Paulo manda com que façamos: seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebeste, seja anátema. Por que Paulo está trazendo esta palavra para a igreja dos Gálatas? O que aconteceu com essa igreja? Paulo foi para a região da Galácia e fundou igrejas lá. E o que Paulo ensinou para aquele povo da Galácia? O que Paulo ensinou para aquelas igrejas, para aquelas pessoas daquela região? Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. Paulo ensinou tudo sobre a graça de Deus naquelas igrejas. Depois Paulo se ausentou. E aí chegaram lá o pessoal da lei, o pessoal do Velho Testamento, o pessoal que estava debaixo da lei de Moisés, aquele povo que só vivia com a mentalidade do Velho Testamento. E eles chegaram para os Gálatas e disseram: olha, não é bem isso que Paulo falou. Você tem que se circuncidar, você tem que guardar a lei, você tem que guardar sábado, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E a introdução dessa gente na igreja dos Gálatas confundiu os Gálatas, e os Gálatas deixaram a graça de Deus de lado, deixaram aquilo que Paulo havia ensinado, a obra da cruz, de lado. E eles voltaram para a lei, para a velha aliança, foram influenciados por essa gente que estava debaixo do Velho Testamento ainda, que não tinham entendido que a velha aliança acabou na cruz. Essa gente que não tinha entendido que o evangelho começa da cruz para frente,
Então os Gálatas voltaram as costas para aquilo que Paulo ensinou eles e se voltaram para permanecer debaixo da lei. Então Paulo escreve: estou admirado que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que Paulo dá a entender isso aqui? O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça de Deus. Mas eles estavam se voltando para outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Os ensinamentos do Velho Testamento debaixo da lei de Moisés. Então Paulo fala: o qual não é outro, mas há entre vós alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz: mas ainda que venha um anjo do céu e pregue coisas que vão além do que Paulo tinha ensinado, Paulo diz que para ser anátema, ser amaldiçoado. Então, novamente, eu vou repetir as mesmas coisas. Você tem que entender que eu sou um pregador de arroz com feijão. Eu fico só no evangelho. Não vou sair para outras coisas. Que adianta sair para outros assuntos se o povo ainda não entendeu o evangelho da graça de Deus? Que adianta? O povo nem entendeu a graça de Deus ainda, o evangelho. E vou falar já de Apocalipse, coisas do fim, se nem o evangelho ainda entendeu. Então vamos repetir as mesmas coisas. Paulo disse que eles haviam sido chamados na graça de Cristo, e depressa eles estavam passando para um outro evangelho. Então vamos discorrer um pouquinho esse evangelho da graça de Deus. Vamos lá para João, capítulo de número 1, para ficar bem claro sobre a graça de Deus, né? João, capítulo 1, vamos ler o versículo de número 17, que diz: isso aqui é um divisor de águas. Eu vou ler para você e entendo o que eu vou ler. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Está aqui, ponto e vírgula. Quem está dizendo isso é João Batista, que está testemunhando a respeito de Jesus. Então o que ele está dizendo? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. Ou seja, a velha aliança toda ficou debaixo da cobertura de Moisés, debaixo da lei, debaixo da cobertura de Moisés. Ponto e vírgula. Agora olha o que ele fala: a graça e a verdade vieram através de quem? Através de Jesus Cristo. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei cobriu até João Batista. Se você for lá em Lucas 16, eu quero ler aqui para você, para que você entenda isso que nós estamos dizendo. Lucas 16. Olha o que Jesus Cristo fala: a lei e os profetas vigoraram até João. Que João é esse? É João Batista que ele se refere. Então ele está dizendo que a lei e os profetas vigoraram, tiveram a sua validade, seu vigor até João Batista. Então João Batista foi o último personagem da lei. A lei cobriu até João Batista. Então ele diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então já vimos que a lei vem até João Batista, aquele que batizava no Rio Jordão. Então João Batista, que batizava no Rio Jordão, é o último personagem da lei, da velha aliança. Agora, a graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Olha, isso aqui está escrito e é verdade, não pode ser outra coisa. Então ele está dizendo que a graça, presta atenção, e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Então, até então, essa graça e a verdade não estava em ação, ela começa a se manifestar quando Cristo vem ao mundo. Está bem claro isso? Então precisa ter clareza. Vamos ler Lucas capítulo 2 agora, para nós entendermos a respeito do Evangelho. Aqui fala, esse capítulo 2 de Lucas, fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu, e fala
a respeito dos anjos e pastores. Lucas capítulo 2, versículo 1 a 7, ele vai falar a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Mas nós vamos ler do 8 em diante. Jesus Cristo já havia nascido, é aquela criança envolta em lenços posto numa manjedoura. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e que guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu sobre onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram atônitos de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Agora presta atenção para você entender o que é o Evangelho. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. Aí ele diz: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, quando o anjo aparece para aqueles pastores, diz para que eles não tenham medo. Então o anjo anuncia a eles: vos trago o que? Boas notícias de grande alegria. Então o que é o Evangelho? É justamente isso, as boas notícias de grande alegria, as boas notícias que não vão trazer tristeza, que não vão trazer escravidão, que não vão trazer peso, que não vão trazer destruição, não vão trazer cativeiro para a minha vida. São as boas notícias que nos trarão alegria, alegria, alegria. É isso que o Evangelho traz para cada um de nós que entendemos e cremos. Agora ele mostra o ponto principal. Ele diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi quem? O Salvador. Aquele que executa a salvação, aquele que salva. Quem é o Salvador? Ele declara: é Cristo o Senhor, é Cristo o Senhor. Então, as boas novas de grande alegria é o Evangelho da graça de Deus. O Salvador havia nascido nesse tempo, nessa época que nós estamos lendo a respeito disso. E esse Salvador executaria a verdadeira salvação, cumpriria a verdadeira salvação, administraria a verdadeira salvação na vida de todos aqueles chamados e predestinados por Deus. Está bem claro isso na sua mente, para trabalharmos naquele assunto que Paulo disse. Vocês foram chamados na graça, né? Agora vamos para outro texto que é a base. É a base de tudo isso, Efésios capítulo 2. Mas alguém vai dizer: pastor, de novo o senhor está repetindo essas coisas. Eu não posso deixar de falar isso. Isso é o centro do Evangelho. A cada dia pessoas entram em contato comigo descobrindo esse arroz com feijão que a gente prega agora. Passaram 10, 15, 20 anos escravizados em igrejas que exploram, em igrejas debaixo da lei. Então eu preciso repetir, até que você ouça 15, 20, 30 vezes a mesma coisa. E ela nunca mais vai sair de dentro do teu espírito. Uma verdade bem estabelecida no teu espírito nunca mais vai ser esquecida. E outra coisa, você também nunca mais será enganado em nada. Então Efésios capítulo 2, vamos ler aqueles 2 versículos famosos, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então o que Paulo está dizendo a respeito disso? O que nós lemos lá antes? A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. O que nós lemos em Lucas 2? Nasceu o Salvador. Quem é o Salvador? O que vai executar a salvação, o que tem o poder da salvação, o que vai administrar a salvação na vida de todo aquele que crê. Quem é esse Salvador? Esse Salvador é Jesus Cristo. E o que Paulo diz agora? Cristo trouxe a graça e a verdade.
Cristo é o verdadeiro Salvador que cumpre, que realiza, que obra a verdadeira salvação. E como isso vai acontecer na minha vida? Agora Paulo responde: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vocês, vocês não conseguem produzir a salvação. Então é isso que nós temos que entender. Não existe uma obra que você possa fazer. Não existe nenhum preço que você possa pagar, nenhum esforço. Você pode ficar dentro da igreja o dia inteiro, gritando, fazendo culto, fazendo todas as obras que a igreja organizada impõe para que você faça. Você pode dar todo o teu dinheiro todo mês, ficar na miséria, passar fome, achando que está fazendo a obra de Deus. Você pode fazer tanta coisa que o sistema religioso impõe e escraviza as pessoas para fazer, mas eu afirmo para você isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de nenhuma obra para que ninguém se glorie. Qual a conclusão? Nada que o homem possa fazer lhe dá condições de ser salvo. Ele pode jejuar, isso não tem poder para salvá-lo. Ele pode fazer todas as campanhas, votos e sacrifícios e dar o dízimo, o trízimo, conforme o sistema pede para eles. Isso não lhe dá poder de salvação. Ele pode não fazer um monte de coisas, ser proibido de fazer tudo. Isso não lhe dá poder para ser salvo, porque o homem não tem a capacidade de salvar-se a si mesmo. O homem não tem poder, não tem obras que lhe dê condições de salvação. Entenda isso. O homem, o seu esforço não dá poder para salvá-lo. A vigília que ele faz não dá poder para salvá-lo. Nada que ele venha fazer lhe dá poder para salvá-lo. Porque a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. É só Cristo, através da sua graça, que tem o poder de trazer a verdadeira salvação. A salvação é de graça. Mas alguém diria lá, pela graça sois salvos mediante a fé. Né? Então foi eu que criei. Olha o que a sequência do versículo diz. Isso não vem de você. O que ele está dizendo? É que até esta fé, olha, se você entender isso, a tua vida muda. Até a fé que você teve um dia na pessoa de Jesus Cristo, não veio de você. Até aquele momento que você creu em Cristo de todo o coração, não sei como isso aconteceu na sua vida. Não veio de você. Até essa fé que você teve um dia em Jesus Cristo não veio de você. É um dom de Deus, vem de Deus. É uma dádiva te dada gratuitamente, sem preço algum. Vem de Deus. Vem de Deus. Até esta fé que você teve para crer em Jesus Cristo não foi você que produziu. É um dom de Deus. E Paulo fala, não vem de obras, não vem de obras, não vem de esforço, não vem de correntes, não vem de campanhas. Eu preciso expressar bem essas coisas, porque tem gente chegando nesses vídeos agora, saindo do sistema, e faz muito bem para eles entenderem e ouvir essas coisas. Não vem porque você deu dízimo na igreja, deu ofertas. Não vem porque você fez fogueira santa. Não vem dessas coisas. Essas coisas não fazem nada por você. Não tem poder de salvá-lo de nada. Não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E se você entendeu isso, já é uma grande coisa. Agora a pergunta é, o que é ser salvo? O que é ser salvo? Na maioria da mente das pessoas é assim, eu sou salvo, mas agora começou uma guerra contra o diabo na minha vida, uma guerra contra aquilo, começou a guerra. Ela pensa que ela é salva, mas que Deus largou ela na rua da amargura. Olha, se esforça,
Pague preço por isso, pague preço por aquilo, vem aqui, faça aquilo, dá o teu dinheiro, sobe, desce, sobe no monte, desce do monte, vai para cá, vai para lá, vem para o altar, sai do altar, vem para o altar, vai para o altar, pega os carnês todos de contribuição, pega os envelopes todos, e depois, se Deus um dia, quando você morreu, aí você vai para o céu. É isso que foi posto na nossa cabeça. Mas o que é ser salvo? No momento que essa graça se manifestou em mim, que essa fé dada por Deus aconteceu em mim, meu espírito foi despertado, eu sou um filho de Deus. Então, neste momento, presta atenção, eu já sou salvo, a salvação começa nessa vida. Cristo, o Salvador, já executou a salvação na minha vida. Eu já sou salvo. Neste segundo que eu criei, meu espírito se despertou e eu fui salvo. Instantaneamente eu já fui liberto do império das trevas, liberto das prisões, liberto de tudo. Se existia ignorância na minha mente, se existia prisões emocionais, prisões religiosas, tudo isso é arrancado da minha vida instantaneamente. O meu Salvador é alguém vivo que executou a salvação na minha vida pela sua graça. Então, a partir deste segundo que meu espírito foi despertado, eu creio em Jesus Cristo, eu já sou uma pessoa salva. Já fui liberto, por isso que eu afirmo, sem medo de errar, o verdadeiro salvo por Jesus Cristo não precisa de culto de libertação, não precisa de unção com óleo, não precisa de reuniões, onde o pastor fica gritando, sai, 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 não precisa que ninguém imponha as mãos na tua cabeça, não precisa tomar esse passe evangélico, não precisa de nada disso. Não precisa de óleo, não precisa de corrente de libertação, de culto de libertação. Esse é o falso evangelho, o evangelho da mentira, trazido pelo sistema que se introduziu nas igrejas. Você não precisa nada disso. O teu Salvador não é alguém pequenininho, que fez a obra pela metade. Jesus Cristo não é alguém fraquinho, que te salvou e falou assim para você, se vira agora, toma cuidado, não põe essa roupa, não deixe de faltar nos cultos, obedeça aquele pastor, seja dizimista. Não, Jesus Cristo não impôs nada disso, ele te salvou e te mantém salvo até o último suspiro teu nesta vida. Ele salva e te mantém salvo até o fim. Uma vez salvo para sempre. Você acredita nisso? No começo eu não acreditava nisso, até que eu vim entender a grandeza da obra da cruz, o sacrifício perfeito, e vim entender que a salvação é uma coisa eterna, não se perde mais. Então, como é que eu conquisto tudo isso? Por esforço próprio? Mas você olha para o sistema. No sistema, você tem que fazer milhões de vigílias. Você tem que fazer milhões de correntes. Você tem que fazer dezenas e milhares de campanhas. Você tem que fazer um monte de votos. Sobe no monte, desce do monte, passa óleo, não para mais. Água ungida, esse monte de parafernália mentirosa, que não é evangelho, mas que no sistema está aí como se fosse a verdade. Então você é salvo pela graça. Como é que a graça veio? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E quem é que executa a salvação? Não é o meu esforço, é o Salvador que trouxe as boas novas, boas notícias que vão me trazer grande alegria. É Ele que executa. E como é que isso acontece na minha vida? Por sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, se eu sou salvo, eu sou totalmente liberto. Acabou a escravidão. Acabou a escravidão da religião. Acabou o cativeiro. Acabou tudo. Acabou, a tua vida está limpa. Você é de Deus, comprado pelo sangue para sempre. Tudo isso vem o quê? Através da graça. Então foi isso que Paulo ensinou, mas o pessoal da lei entrou na igreja dos Gálatas e perverteram o evangelho de Cristo. O que é
uma coisa pervertida, uma coisa que foi corrompida, se tornou depravada, manchada, um elemento estranho entrou naquilo que era puro. Esse elemento estranho perverteu tudo. Olha bem o que você encontra na igreja evangélica de hoje. Você encontra um pouquinho de macumba, sal grosso, banho de descarrego. Você não encontra, isso tudo não é uma macumba? Você não encontra tudo isso sendo praticado nos cultos de igrejas que se dizem evangélicas? Então no culto de igrejas evangélicas do sistema você encontra um pouquinho de macumba, de feitiçaria, de catolicismo. Lembra, quando eu era pequeno eu ia lá na igreja católica, tinha um lugar que tinha uma água benta, você fazia assim, vinha um pouquinho na tua mão e você fazia o sinal da cruz. Eu era criança, até lambia aquilo para saber que gosto tinha, não é? Mas a água benta no meio evangélico virou água consagrada, água do Rio Jordão, água orada. Então você vai numa igreja do sistema que se diz evangélica, você vai ver um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de macumba, um pouquinho de feitiçaria e um pouquinho de Jesus. É tudo misturado, não tem um culto puro, firmado no Evangelho da Graça de Deus. É um culto místico, misturado, uma mistura de coisas só para atrair as pessoas a ficarem escravizadas naquele sistema. Não é verdade isso? É verdade, meus irmãos. Olha o que eu estou te dizendo, que os teus olhos sejam abertos agora. Olha para esses pregadores da televisão, eles não pregam o evangelho. É eles que trouxeram essa macumba, essa feitiçaria, essas coisas oradas para dentro da igreja. Foram eles que fizeram isso. Isso é o evangelho pervertido. Agora, vamos a um conselho de Paulo lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo 8, preste muita atenção, depois você anote esses versículos, vá na tua Bíblia, marque cada um deles, memoriza, leia e releia, até eles se tornarem vivos dentro de você. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, cuidado, Paulo está dizendo para nós termos cuidado. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Com que essas pessoas vêm enredar? Olha lá, com filosofia, vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo? Que Cristo é o Deus pleno, Deus perfeito, Ele é Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele também vocês estão aperfeiçoados. O que ele está dizendo? Que lá no nosso espírito, nós já fomos aperfeiçoados, nosso espírito já foi aperfeiçoado. Continuando, e ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. O que Paulo está dizendo? Para nós tomarmos cuidado, para que ninguém nos venha enredar. O que é enredar? Ou fazer presa sua, dependendo da tradução. Mas eu vou trabalhar nessa palavra enredar. O que é enredar? O pescador vai no rio à tarde, atravessa o rio com uma rede, e vai deixar aquela noite toda aquela rede esticada ali, porque ele sabe que à noite, quando os peixes estiverem passando por ali, eles vão passar e eles vão ficar presos na malha da rede. Eles vão passar, tentar ir para frente, a malha da rede entra, eles ficam presos pelas guelras. Então o que acontece? O peixe vem displicentemente, quando ele vai por ali, tenta se esforçar para passar por aquilo, ele fica preso, ele fica enredado, ele não consegue mais nadar para frente, e não consegue voltar para trás, ele está preso, ele caiu numa rede. Isso é o que Paulo está dizendo, meus irmãos, cuidado, que ninguém vos venha enredar. Então agora Paulo mostra o que é a rede. Olha aqui o que é a rede, ó. Filosofia, as vãs sutilezas, as coisas sutis, conforme as tradições dos homens,
conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então Paulo está dizendo o quê? Que as filosofias que eles usam dentro das igrejas da lei é uma rede. Que as sutilezas e as tradições dos homens, isso é a rede. E ele diz, os rudimentos do mundo, as coisas que vêm do mundo e que misturaram e corromperam o evangelho de Cristo. Então aquele peixe vem vindo, ele é livre. Ele vai naquela direção, ele fica preso pelas guerras na rede, não vai para frente, não vai para trás. Assim, nesse estado estão milhares de pessoas, eu falo aqui em termos de Brasil, enredadas nas igrejas, aprisionadas dentro das igrejas pelo falso evangelho. Puseram tanto medo, elas estão debaixo de medo, medo de diabo, medo de macumba, medo de inveja, medo de olho gordo, medo. Se sair da igreja é um desviado, é medo, fora as cobranças que eles têm. Então existe no Brasil milhões de pessoas enredadas que caíram nesse sistema. Elas vieram, elas estão presas. Quem sabe você que está me ouvindo hoje pela primeira vez, você está num sistema assim, você está tão aprisionado dentro de uma igreja, é tanta cobrança, você caiu numa rede, a tua vida não vai mais para frente e nem para trás. Eles pregam tanta doutrina da prosperidade, você já deu tanto dinheiro lá, já fez tanto voto, tanta corrente, pegou tanto carnê, já fez tanto sacrifício, você empobreceu, você está preso na rede e não vai para frente e não vai para trás. Então a rede é esse sistema religioso evangélico que você está vendo aí, que não prega o evangelho da graça de Deus, que só está atrás de dinheiro, o negócio deles é dinheiro, é trízimo, é dízimo, é carnê, é coisa orada, é campanha de prosperidade. Por trás de tudo isso você tem que dar e dar e dar. Então sinto dizer, isso é triste. Mas milhões de pessoas estão escravizadas aqui no Brasil por essas igrejas. Milhões de homens e mulheres empobreceram, faliram por causa dos sacrifícios e fogueiras santas e coisas que tais que fizeram e deram tudo na igreja, estão debaixo de escravidão, enredados pelas proibições, pelas doutrinas pessoais, que não é o evangelho da graça de Deus, cheio de proibições que destrói a família. Quanta gente que é obreiro e obreira desses lugares que estão escravizados, vivem numa miséria total. São obrigados a pegar todos os envelopes de todas as fogueiras santas e campanhas que fazem, porque são obreiros. Acorda! É tempo de acordar, é tempo de romper com a escravidão. Então Paulo fala, cuidado, que ninguém venha prender vocês em redes, com as suas filosofias e as suas vãs sutilezas, né? Então eu estou aqui com um monte de vãs sutilezas para mostrar para vocês hoje, né? Então eu vou começar a mostrar um monte de objetos orados, consagrados, que esse sistema escraviza e mente para as pessoas, e escraviza as pessoas nesses locais. Olha, eu vou mostrar para você aqui, ó. Estou aqui com um martelinho. Você está vendo aqui, é o martelo da justiça, né? Sabe o que é feito com esse martelo? Eles fazem as campanhas. E quem me deu isso fez a seguinte campanha. Ele falou, pastor, era campanha financeira. Então a gente tinha que dar uma certa oferta, num valor X, que aí dava direito de você pegar esse martelo. Aí o que você ia fazer com esse martelo? Olha bem, é campanha de prosperidade. Você ia pegar a tua carteira que estava vazia, você ia pegar esse martelo aqui, espero que você esteja vendo bem, e ia bater na carteira com o martelo ungido, o martelo consagrado no altar, né? Vocês entendem quando eu falo assim? Ia bater na carteira, e a partir daquele dia com o martelo ungido, nunca mais ia faltar dinheiro na tua carteira. Agora eu te pergunto, isso aqui é evangelho? Isso é evangelho? Isso é uma feitiçaria que entrou na igreja? Isso é um tipo de macumba enfeitiçada que eles fazem lá dentro dos templos. Por qual finalidade? Por trás deste martelo tem que
dar uma oferta, um dinheiro. O alvo deles é o dinheiro. Agora, olha só como está a cabeça de uma pessoa que está dentro de uma igreja e acredita que ela vai pegar um martelo ungido e vai bater na carteira e nunca mais vai faltar dinheiro. Olha como isso é uma rede que escraviza as pessoas. Vou mostrar uma outra coisinha para você, bem pequenininha aqui. Vou bem pertinho para que você veja, né? E vou mostrar outra maior, vou mostrar as duas aqui. Duas com a mesma finalidade. Só que essa grande aqui está cheia de óleo de Israel. E essa daqui é outro, são 2 cajados de Moisés. Presta atenção, meus irmãos. É para rir, dá vontade de rir de alguém pregar essas coisas e falar que é evangelho. Vamos ficar com o maiorzinho aqui. Então aquele dia, quando Moisés estava diante lá do mar, o povo de Faraó, os soldados de Faraó, o exército vinha por trás e o mar estava na frente. E o povo não tinha saído e Deus falou: o que você tem na mão? Aí Moisés falou: é um cajado. Levante esse cajado e abre o mar. Então Moisés levantou o cajado e abriu o mar. Esse cajado aqui tem um pouquinho de óleo dentro, o óleo de Israel. Então esse cajadinho aqui, olha só, meus irmãos, não é um absurdo isso? Esse cajado aqui é ungido, tem até um olhinho aqui dentro. Talvez aí você não consiga ver, mas tem um olhinho aqui, ó. Então o cajado, campanha do cajado de Moisés. Só que para você pegar esse cajado, você tem que dar uma oferta, dar um dinheiro, tudo tem um custo, tudo é um negócio. Você está entendendo o que é uma rede? Você tem que dar o dinheiro. Isso aqui tem um custo, não vão dar de graça para você. Aí você dá aquela oferta, né? Aí você vai pegar esse cajado de Moisés, aí eles vão dizer para você assim: assim como abriu o mar vermelho, você vai chegar na sua casa com esse cajado, você vai levantar esse cajado com a mesma fé de Moisés e vai abrir o mar dos seus problemas, vai abrir o mar das adversidades, vai abrir tudo para você passar, a tua vida vai mudar instantaneamente e você vai prosperar. Mas eu faço uma pergunta para você: isso aqui é evangelho? Isso aqui é evangelho? Não, isso aqui é uma feitiçaria. É um fetiche que engana a cabeça das pessoas, enganam aqueles que não conhecem nada da palavra e eles vão obedecer. Mas por trás disso aqui, o alvo qual é? A oferta. O alvo é a oferta. Agora eu estou aqui, vou apresentar uma outra coisinha. Essa é mais escurinha, mais fácil de ver. Isso aqui é uma coluna, venha ser uma coluna da casa de Deus, né? O que é a coluna? Que sustenta a casa de Deus, né? Então, para você ser essa coluna da casa de Deus, eu vou tomar cuidado aqui. Aqui, ó, eu tô cheio de carnê aqui na mão, né? Tô cheio de carnês aqui na mão, mantenedor do programa, carnê de associado, carnê da coluna da casa de Deus. Aí você vai abrindo esses carnês aqui, ó, R$300, R$1.000, R$600. Repare bem. Além deles tomarem o dízimo, o trízimo, oferta alçada, que eles falam que é do tamanho do dízimo, você tem que dar uma oferta do tamanho do dízimo. Além de tudo, eles vão te encher com esses carnês aqui, e você vai pegar uma coluninha dessa junto com o carnê. São aqui, olha o carnê, deixa eu ver, são praticamente umas 12 parcelas. E durante um ano para você, a coluna, você pegou a coluna ungida e os carnês para sustentar a casa de Deus. E durante um ano, você vai ficar com isso aqui, ó, pagando isso, porque você se tornou coluna da casa de Deus. E a tua vida vai prosperar, vai cair dinheiro na tua vida, você vai ficar rico da noite para o dia. Agora eu te pergunto, isso aqui é evangelho? O que estão fazendo com as igrejas? O que estão fazendo com o povo? Massa de manobra. Você entende? Isso aqui é evangelho? Isso aqui não é evangelho. Isso é o que Paulo está dizendo: cuidado, que ninguém vos venha enredar com as filosofias. Olha a sutileza aqui. Aí chega aquela irmãzinha na igreja simples, que não conhece nada da palavra de Deus, que tem problema. Olha, pegue aí, leve o carnê, pegue a coluna ungida. Deus vai abrir as portas para você.
E a sua vida vai mudar, ela vai ficar um ano escravizada nisso, acreditando que isso aqui, Deus está nisso aqui. Isso aqui é o evangelho pervertido. Isso aqui já ultrapassa o que Paulo está dizendo para os Gálatas, porque para os Gálatas entrou a turma da lei. Hoje, além da lei, está essa corrupção, essa sutileza, essas coisas malignas que trouxeram para dentro da igreja. Vamos ver outra coisa aqui. O azeite, acho que dá para ver, deixa eu pôr bem com cuidadinho aqui, bem na pontinha assim, ó, uma botijinha que tem azeite dentro. Então é a campanha do azeite da botija. Aquela mulher só tinha aquele azeite em casa, aí o profeta diz: recolhe bastante botijas da vizinhança. Ela recolheu bastante coisa e foi enchendo todas as botijas, e aquilo se multiplicou, e ela ia vender aquilo e viver daquilo e sair da miséria através daquilo. Lá na velha aliança. Então agora eles inventam a botija da viúva. Então você, por trás dessa botija tem uma oferta que você tem que dar, um dinheiro que você tem que dar. O alvo é o dinheiro. Eles não estão preocupados com a tua mente, se você entende a verdade ou não. O alvo dessa botija é a oferta que você tem que dar para pegar isso aqui, para levar para casa com esse olhinho que está aqui dentro, que é o azeite da botija da viúva. E você vai passar nos umbrais da porta, e a tua vida, você vai prosperar. Assim como a viúva vendeu todo aquele azeite e viveu daquilo, ela virou empresária do azeite, né? Você fazendo isso e dando, por trás disso está a oferta. O alvo é a oferta, não, pouco importa. Vocês entendem ou não o que eu estou dizendo? E aí aquela mulher vai pegar isso e levar para casa, dar a janta e o almoço que tinha, porque ela vai prosperar. É a campanha do azeite da viúva. Agora eu pergunto para você, isso é evangelho? Isso é mentira. Isso são os corruptos da fé, os mercenários, os enganadores, aqueles que trazem sutilezas para enganar as pessoas. Vamos para outra coisa aqui. Ai meu Deus, olha aqui, ó. Espero que apareça bem a chavinha da vitória, né? Campanha da chavinha que vai abrir todas as portas da sua vida, né? Entende? Então, essa daqui não tem óleo, também não dava nem para caber óleo aqui. Então a campanha da chavinha que vai abrir as portas. O que abre a porta é a chave. Está com a vida fechada, está tudo amarrado na tua vida. Então vai ser a campanha da chavinha. Só que por trás olha, para você pegar uma chavinha de plástico tão vagabunda quanto essa, você tem que dar uma oferta. Entende como a forma que eu falo? Então aí essa oferta, você vai pegar uma chavinha e você vai guardar essa chavinha. Aí o que vai acontecer? Ela vai abrir todas as portas. É a campanha da abertura das portas. Agora eu te pergunto, isso aqui é evangelho? Isso aqui vai enredando, vai cegando, vai prendendo a vida da pessoa. A pessoa é capaz de ficar 5, 10 anos num lugar desse, sendo explorados semanalmente, mensalmente. Muitos que podem até me assistir, se eles pegassem todas as coisas oradas que já levaram para casa, dava para abrir uma banca de coisas ungidas, de tantos anos que eles fazem a mesma coisa. Isso aqui é evangelho? Isso aqui não é o evangelho. Chavinha que vai abrir as portas. Eu tenho um monte delas, vou terminar aqui, ó. Tem duas aqui, aliancinhas aqui, ó. Eu acho que nem aparece. Duas aliancinhas aqui, ó. A campanha da aliança com Deus. Então você vai pegar uma aliancinha dessa, por trás dessa aliancinha está a oferta que você tem que dar. Porque você vai ter só essa aliancinha se você der a oferta. Aí o alvo principal é a oferta, para você essa aliancinha aqui. Aí você vai pôr ela no dedo. E você vai fazer aliança com Jesus. E eles desprezam que a verdadeira aliança já foi feita na cruz, através do sangue derramado. Esta é a verdadeira aliança. Não existe aliancinha com Jesus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E aquela pessoa vai pegar e dar aquele dinheiro.
vai ficar com isso aqui no dedo, fez uma aliancinha com Jesus. Olha, meus irmãos. E tem aqui o olhinho. E tem... deixa eu pegar isso aqui, vou até dobrar aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui o Logan da mentira, né? Mas eu vou mostrar aqui, só vai aparecer o que está escrito aqui, ó. Deixa eu dobrar bem aqui para não identificar quem é que faz isso, né? Mas está aqui, ó. Eu tenho a marca da promessa, uma toalhinha ungida, a marca da promessa, ó. A marca da promessa. Então, é uma toalhinha ungida, né? Só rindo mesmo. E ela tem uma unção. O pastor consagrou no altar, perto do chifre de bronze, perto da arca da aliança, no altar. Ele consagrou um monte de toalhinha dessa. E quem pegar a toalhinha dessa, que é ungida, é a toalhinha da marca da promessa. Vai vir sobre você a promessa de Deus. Aí você vai levar essa toalhinha ungida, vai passar sobre as pessoas, passar sobre a tua testa, vai pôr ela na cabeça do enfermo que está lá para ver se ele é curado, né? Mas só que por trás dessa toalhinha ungida, existem as ofertas que você tem que levar no altar. Vocês estão entendendo, irmãos queridos? Eu não trouxe aqui a caneta de R$1.000, uma caneta ungida que tinha que dar uma oferta de R$1.000, e você ia pegar aquela caneta e tudo que você assinasse com ela ia dar certo. O cheque não ia voltar sem fundo. Então Paulo disse, vou ler de novo aqui, cuidado que ninguém venha te escravizar por você numa rede. O que é a rede? Essas coisas todas que eu estou te mostrando aqui, né? Olha, a rede ele apresenta como é, as filosofias, as vãs sutilezas, olha que sutileza, trabalha na mente da pessoa que um martelinho desse tem Deus aqui, e esse martelinho é ungido e vai resolver o problema financeiro da pessoa. Olha como é sutil isso, alguém que se diz líder, que falam que é o homem de Deus, né? Todo mundo fica assim porque é o homem de Deus, ele vai trazer essa mentira, olha a coisa sutil, vai dizer que se você fizer isso a tua vida financeira vai mudar, mas por trás, no coração dele, tem a intenção das ofertas. Cuidado, Paulo diz, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos. Tudo isso aqui que eu te mostrei é rudimento do mundo, é religião, vem do mundo, vem da sabedoria humana, não vem de Deus. E não segundo Cristo. O que é enredar? Eu vou recapitular. O peixe vinha nadando, o pescador pôs aquela rede durante a tarde, ele veio à noite, entrou ali, ficou preso pelas guelras, não ia para frente e não ia para trás, ele está capturado por uma rede. Assim todos quantos estão debaixo desse falso evangelho, esse evangelho pervertido, são pessoas capturadas pela religião, escravizadas pela religião, capturadas pelo engano desses comerciantes da fé. É verdade isso. Agora Paulo fala, e não segundo Cristo, porque em Cristo não está em nada disso. Isso não tem unção nenhuma de Deus, é coisa dos homens. Ele fala, porquanto nele, em Cristo, quem é Cristo? O nosso Salvador, aquele que nos salvou pela graça, que executou a salvação na minha vida, está executado, nós somos salvos por ele pela graça, salvos para sempre. Então ele fala, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é o Deus pleno. Então, como nós começamos? Por quem veio a graça e a verdade? A graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade. O que diz lá em Lucas 2? O que é o Evangelho? As boas notícias, que me trarão grande alegria. Quem vai executar e trazer essas boas notícias?
o Salvador que é Jesus Cristo, que executa a salvação na minha vida. E que o Salvador trouxe? A sua graça e me salva gratuitamente. E todas as coisas da parte de Deus para o homem são nos dadas como? Gratuitamente. Não existe esse pagar preço que essa gente ensina. Isso é mentira, isso é religião. Então o Salvador já executou a salvação na minha vida, nós já somos salvos. Você entende isso? Está entendendo que é o evangelho pervertido? É o evangelho que põe as pessoas debaixo do judaísmo. É o evangelho que traz essas coisas oradas para as pessoas, enganam elas. É o evangelho da lei que escraviza, que explora financeiramente o rebanho, que é tudo que eles têm. E esse é o evangelho que está aí na mídia, é o que mais você vê nos dias de hoje. Liga a televisão, tem água em cima da televisão. Esse é o evangelho pervertido que está aí diante dos nossos olhos. Mas até quando você que está me ouvindo vai aceitar que essas coisas entrem na tua mente e entrem no teu coração? É hora de romper com a mentira. É hora de romper com a escravidão. E para nós terminarmos, vamos aonde nós começamos, Gálatas, capítulo de número 1. Já te expliquei isso no começo desta live. E Paulo fala: admira-me que vocês estão passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele diz: o qual não é outro, olha lá, senão alguns que vos perturbam. Esses são os perturbadores. Esses que estão debaixo da lei, esses que pervertem o evangelho, que contaminaram o evangelho da graça de Deus, esses são os perturbadores. E quem os segue pode ver que é tudo gente perturbada, não tem paz, não tem alegria de ser salvo, não tem gozo de ser salvo, não sabe nem se é salvo. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Já te expliquei o que é perverter, é corromper, perder a pureza, e te expliquei tudo isso. Agora, qual a orientação que o apóstolo dá para cada um de nós? Olha o que ele diz. Olha como isso é sério. Eu quero que você, isso aqui está escrito, é verdade. Isso aqui é muito sério, isso aqui é palavra de Deus, não é enrolação. Olha a orientação de Paulo a respeito desse falso evangelho, de quem o traz. Olha o que Paulo fala: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, Paulo diz, se viesse um anjo brilhante do céu e parasse diante de você, e não pregasse esse evangelho da graça de Deus, o que é que tem que ser feito? Mas alguém poderia dizer, mas é um anjo que veio do céu, mas esse anjo só seria verdadeiro se ele pregasse o evangelho da graça de Deus. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, além daquele que temos pregado, o evangelho que vai além do evangelho da graça de Deus, o que Paulo manda e recomenda para que façamos? Ele diz, seja anátema. Sabe o que quer dizer seja anátema? É seja maldito, é uma coisa maldita. Ainda que viesse um anjo do céu e pregasse evangelho além daquele que Paulo havia pregado, tinha que ser amaldiçoado. Olha como isso é sério, meus irmãos. E ele continua: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, qual foi o evangelho que eles receberam? O evangelho da graça de Deus. Seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Então é tempo de se libertar desse cativeiro. É tempo de acordar para as verdades do evangelho da graça de Deus. Eu não falo para você que acordou. Estou falando para aqueles que eu acredito que vão ouvir essa live e vão ser libertos. É tempo de romper com toda essa escravidão. Isso é insuportável. Não dá mais para ver as pessoas sendo enganadas, exploradas em nome de Deus. Não dá mais para ficar vendo esses programas mentirosos que vêm pela televisão,
que enganam e não pregam o evangelho da graça de Deus. Não dá mais para ver essa distribuição de agorada, sal grosso, camisa do avesso, óleo ungido, chave da vitória, tijolo da casa própria. Isso é insuportável. É hora de tudo isso ruir. E como vai ruir? Vai ruir na mente das pessoas. Como? Quando a palavra da verdade, o evangelho da graça de Deus, chega a essas pessoas através das redes sociais. Graças a Deus que nós temos as redes sociais. Antigamente todo mundo achava que era evangelho só isso que estava na televisão, mas hoje através das redes sociais nós alcançamos o Brasil e fora do Brasil, e milhares estão sendo despertados para a verdade. Graças a Deus. Por isso temos que falar e não se cansar. Tá bom, meus irmãos? Então vamos terminando por aqui, em nome de Jesus.